Oi, eu sou a Raíssa. Tô com vergonha. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raíssa Feitosa. Eu fico muito confusa na hora de começar a me apresentar aqui no canal, porque muitas vezes as pessoas se limitam apenas a essa questão profissional, né? Então, eu sou estudante de medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas eu não sou só isso, eu também canto, toco instrumentos, gosto de assistir filmes de Natal. E se você, assim como eu, se identifica com tantas outras coisas para além de um curso superior, já se inscreve aqui embaixo no canal, que eu garanto que a gente tem muita coisa em comum. E o vídeo de hoje é para falar basicamente sobre isso, como eu comecei a me enxergar de uma forma diferente enquanto estudante, enquanto futura profissional de saúde, e qual foi o principal erro que eu cometi no vestibular e que eu estava cometendo também dentro da faculdade. A gente vai conversar um pouquinho. Se tu ficou curioso, fica até o final que eu vou dar uma dica muito massa para você aprender a se automotivar, se motivar sozinho naqueles dias que a bad bater, que você sente vontade de desistir dos seus sonhos. Essa dica eu garanto que vai ser bem legal. E esse vídeo aqui não é somente um motivacional, muito menos um coach. A gente vai falar de problemas reais, de pessoas reais, falando da minha experiência enquanto ex-vestibulanda, hoje enquanto estudante universitária, né? Mas não vou falar somente das coisas boas, até porque a vida não é somente um mar de rosas. Então, se tu é esperto, se tu é sábio, tu aprende com os erros dos outros. Então, hoje eu vou mostrar o meu erro, os meus erros, antigos erros que não cometo mais, pra te ajudar a não cometer e fazer diferente, tá bom? Bom, mas pra deixar esse vídeo bem amarradinho, eu gostaria de começar do começo, né? Pode parecer um pleonasmo, mas eu acho interessante a gente falar do contexto das coisas desde o início, porque ajuda a entender os processos, como você acaba se sentindo durante as suas escolhas, o que foi que levou você a escolher certas opções, ter tomado certas condutas. Se você ainda não viu o vídeo que eu falei sobre como foi a minha trajetória até passar no vestibular, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima. É só clicar no card para assistir depois, tá? Mas o começo de tudo foi o porquê que eu escolhi fazer medicina, porque eu escolhi ser médica, porque essa profissão me chamou tanta atenção. Então, eu venho de uma família muito pobre. Eu acho importante a gente deixar conceitos separados aqui, porque muitas vezes as pessoas confundem pobreza com humildade. E uma coisa é totalmente diferente da outra, né? Vamos falar de conceitos. Eu peguei aqui no Google o significado dessas duas palavras para a gente entender e chegar num objetivo final. A gente construir esse raciocínio junto, certo? Humilde. Quem não é vaidoso tem ou manifesta a virtude de conhecer suas próprias limitações. É modesto. Já a pobreza é definida como a falta de acesso aos serviços essenciais, tipo saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica, dentre outros. Então, o contexto de onde eu saí, ele realmente era um contexto de pobreza. Não, eu não venho de uma família humilde, eu venho de uma família pobre mesmo. Esse não é o X da questão, mas foi fundamental na minha escolha da profissão. Por quê? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, eu sempre tive sonhos grandes, eu queria ser artista quando era criança, já pensou? Só que a minha realidade, ela não me permitia sonhar muito além. Então, eu só tinha uma alternativa segura, digamos assim, para sair daquele contexto e transformar a minha realidade e a realidade da minha família, que era exatamente através da educação. E isso foi uma coisa que minha mãe sempre colocou muito na minha cabeça, que se eu quisesse sair daquele contexto, daquela realidade, se eu quisesse ter mais conforto, né, tipo, acesso a algumas coisas que eu sempre fui privada por conta da minha condição financeira, eu teria que estudar. E se isso não viesse através da educação, eu não iria ter uma mudança muito no meu estilo de vida, né? Tipo, então, as coisas que eu queria fazer, tipo, eu queria viajar, eu queria, sei lá, fazendo tantas coisas. Então, se eu quisesse que a minha vida de restrições ela não continuasse até a minha vida adulta, a única alternativa que eu teria para driblar essa limitação, na verdade, furar a bolha do sistema capitalista, falando em termos reais, assim, seria exatamente através da educação. E foi nesse contexto que eu escolhi fazer a faculdade de medicina. Esqueci de contar um detalhe, minha mãe é enfermeira também, então esse
convívio de ter sempre alguém dentro do hospital, me levando para o hospital, me fez também desenvolver uma aptidão pelo curso. E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que o fator socioeconômico não foi importante, porque ele foi muito. Dentro da realidade que eu convivia, ter um salário de uma pessoa que vive, ter uma estabilidade financeira, ter uma realidade de uma pessoa que pode conquistar uma estabilidade financeira através de um curso superior, era uma ideia que me atraía muito. E juntou com esse contexto de ter sido influenciada pelo contexto de trabalho da minha mãe, foi algo que realmente acabou me influenciando a escolher a profissão. E, lamentavelmente, o meu curso, historicamente, ele foi utilizado como uma forma de manutenção de poder entre as classes mais abastadas dentro da sociedade, né? Ainda hoje, isso não mudou muito a realidade, porque você pega o cenário das universidades, das faculdades particulares, com mensalidades de R$8.000, R$10.000, R$12.000, que é totalmente fora da realidade da maioria, de 99% da população brasileira. Então, o curso hoje, ainda assim, é utilizado como uma manutenção de poder. Então, quem vier criticar aí dizendo, você fez medicina por dinheiro, meu amor, aqui é reparação histórica, tá bom? Mas, enfim, nos últimos anos existiram sim políticas públicas que viabilizaram muitos estudantes pobres que não tinham condições de ter acesso a essa ferramenta de ascensão que é a educação, possibilitou que essas pessoas ingressassem em cursos historicamente elitistas, como é o caso do curso de medicina. Então, galera, foi nesse contexto que eu prestei vestibular, de utilizar mesmo a educação como uma ferramenta de ascensão social para mim e para minha família. Eu, em nenhum momento, me arrependo disso. Hoje, vou falar um pouco da minha experiência no curso ainda nesse vídeo, mas hoje eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Eu consigo, depois de muita dificuldade, eu consigo me encontrar no curso, assim. Vamos chegar nesse ponto. E uma coisa que eu acho importante eu comentar aqui é de que quando a gente fala na educação como uma ferramenta de ascensão social, a gente está falando também de um mecanismo, uma ferramenta emancipatória do povo que sempre foi explorado. Então, isso para as classes mais dominantes realmente é algo que assusta muito. Por muitas vezes a gente vê, vez ou outra, um discurso mais elitista dentro desse contexto, por exemplo, contra a interiorização dos cursos de saúde, dos cursos de medicina aqui no Brasil. De quem é o interesse que esse curso seja realmente restrito para as classes mais dominantes? Fica aí o questionamento. Nessa política meritocrata, as pessoas muitas vezes prezam que tenha sonhos, corra atrás dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos, lute por eles, mas poucas pessoas realmente falam do contexto social que muitas dessas pessoas que têm sonhos grandes, essas pessoas pobres que têm sonhos grandes, estão inseridas. A gente não pode simplesmente romantizar uma coisa dizendo lute pelos seus sonhos, quando existe um contexto e um sistema que exige que para que sonhos sejam realizados, eles necessitem de dinheiro. E por mais que hoje existam políticas que viabilizem o acesso desses estudantes que têm menos privilégios sociais, né, menos condições financeiras para estarem dentro de um curso que exige dedicação exclusiva, integral de 6 anos da sua vida parado somente estudando, essas políticas elas ainda são tímidas comparado ao tamanho do problema. Por que é que eu tenho que achar legal no curso de 40, 60 pessoas por turma ter somente 2 pessoas pretas dentro da turma, gente? O Brasil tendo mais de 50% da sua população constituída por pessoas negras. Então, algo de errado não está certo nesse contexto, né? Eu poderia vir aqui contar uma historinha bonitinha de superação, de que eu fui muito pobre e de que eu consegui, passei tantos anos, mas passei no vestibular e que agora vou ser médica e tal. Mas a realidade não é um mar de rosas, não é? A realidade não é um filme da Barbie, sabe? Então, apesar de ter saído de um contexto de muita vulnerabilidade e hoje estar num contexto social mais confortável, eu precisei fazer muitas abdicações para
por conta dessa escolha e, consequentemente, sofri e sofro até hoje muitas consequências por conta dessas abdicações, inclusive dentro da minha própria saúde mental. E eu não tô aqui vindo desencorajar ninguém a lutar pelos seus sonhos, pelo que você acredita, mas eu tô dizendo que existe um contexto para isso. Existem coisas que tornam as situações mais favoráveis ou não, que tornam mais fácil para certas pessoas conseguirem esses objetivos em detrimento de outras. A minha mensagem principal é dizer, não vai ser fácil, mas é possível. É possível. Não vai ser fácil, mas é possível. E aí, por que eu digo que não vai ser fácil, né? Quando eu passei no vestibular, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu tentei 4 anos o vestibular, então foram 4 anos de cursinho, eu fiz 4 vezes o vestibular pra medicina. Foi uma sensação de alívio muito grande, né? Porque eu tava há muito tempo buscando aquele objetivo, e bora, e vai dar certo, tananã. E quando aconteceu, eu passei no remanejamento, foi uma semana bastante difícil, foram alguns meses, na verdade, até eu ser convocada para assumir a minha vaga. Enfim, quando eu soube da notícia, eu fiquei muito feliz, mas 3 dias depois, minha mãe foi demitida, ó, pra você ver que a alegria de pobre dura pouco, fica aquela situação. Meu Deus do céu, né? O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha como ir pra uma outra cidade se minha mãe não estivesse trabalhando, né? Resultado, minha mãe depois passou num concurso que ela tinha feito há uns anos atrás. E hoje em dia a gente tá numa situação bem confortável em relação ao que era antes. Mas enfim, cheguei na faculdade, o que foi que aconteceu? Fiquei uma expectativa monstra em cima de tudo que havia sido pregado pra mim, de que era um curso muito massa, de que são 6 anos, que você vai aprender muita coisa, e de que quando se formar serão 100 mil reais na sua conta. Meu Deus. Todo mundo só conta a parte bonita da história, né? Ninguém conta o que vem por trás da história, o sacrifício que você vai precisar fazer. E eu, como uma mulher negra, dentro de um curso totalmente elitizado como o meu, uma das primeiras sensações que eu lembro que eu senti dentro da universidade foi de síndrome da impostora, porque era como se aquele lugar não me pertencesse, era como se não encaixa, sabe? Tipo, tô aqui, mas não consigo ver como é que a minha engrenagem se junta pra fazer e sair rodar. E aí eu demorei muito tempo até perceber o que é que eu tava sentindo, né? E tome terapia. Eu tive um quadro de sofrimento mental muito intenso na faculdade, porque eu precisei mudar de cidade. Eu já não tava muito mal desde a época do cursinho, que eu saí realmente muito abalada. Eu cheguei a desenvolver transtorno de ansiedade na época que eu tava prestando vestibular. E aí essa mudança de precisar mudar de cidade, ir pra outro lugar, não estar perto da minha família, ter que administrar questões de casa, de conciliar estudo com lavar roupa e fazer comida e dar conta de tudo, administrar meu próprio dinheiro, que era algo que eu nunca tinha recebido nem mesada na minha vida, e foram coisas que eu precisei aprender para conseguir me desenvolver, e isso demorou um tempo. Eu demorei muito até entender que eu precisava de ajuda, sabe? De transformar essa síndrome da impostora, de estar num lugar que não me pertence, de entender que apesar daquele lugar não ter sido feito historicamente para pessoas como eu, hoje eu tenho a oportunidade de ocupar esse espaço e permitir que pessoas como eu trilhem esse caminho também, de facilitar, viabilizar o caminho para as pessoas que vão vir depois de mim. Tá, Raíssa, mas a promessa do vídeo era outra. Que tu tava falando que tinha um erro que tu cometia no cursinho e que cometia na faculdade. E que tu ia revelar esse negócio aí, né? Vamos lá, vamos revelar, vamos falar a verdade. E que danado de erro era esse. O meu principal erro na época do cursinho, e que eu cometi até um dia desses, e me policio muito pra não cometer até hoje. Então, gente, esse erro era a comparação. Eu sempre colocava o outro como régua daquilo que deveria ser feito por mim, o que é uma grande falácia, porque nós temos histórias de vida diferentes, caminhos percorridos que são totalmente diferentes, contextos sociais totalmente distintos, e eu ainda insistia, e até hoje eu me policio para não insistir em me comparar. Insistir em me comparar com histórias de outras pessoas que têm trajetórias totalmente opostas da minha e querendo obter resultados parecidos, foi muito cruel comigo, sabotou muito a minha saúde mental, entende? E hoje eu tento reverter isso
enxergando a minha trajetória como única mesmo, de olhar pra trás e ver que eu fui gigante pra caramba, assim, sabe? De ter situações que aconteceram na minha vida que eu olhei assim, hoje eu penso, cara, como foi que eu aguentei viver isso tudo? E na hora eu fui super resiliente e hoje eu me orgulho da trajetória que eu cursei e estou andando até agora. Respeitar a minha história, respeitar a minha trajetória. E isso só se conquista, só se tem noção com bastante autoconhecimento, né? E essa é a dica que eu queria dar pra você. Quando você estiver se sentindo mal, naqueles dias bad vibes, assim, achando que você não conquista nada na vida, que nada na sua vida tem jeito, que faz sentido, olha pra trás, escreve os teus sonhos e metas de 5 anos atrás e vê o quanto você já progrediu até agora. Ao mesmo tempo, projeta as próximas metas. Anota num papel os sonhos que você quer conquistar, para que você consiga se planejar e fazer acontecer, apesar das adversidades. Eu sei que quem vem de baixo percorre um caminho muito mais tortuoso e muito mais difícil, mas tem jeito, tá? Acredita que tem jeito. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Já falei para se inscrever no canal, né? Então, se você acha que a gente tem coisas em comum para compartilhar e trocar figurinhas, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações do vídeo quando eu lançar vídeo novo. Eu tô me comprometendo de levar o canal mais a sério e realmente postar um vídeo por semana. Então, estamos vivenciando uma fase de revolução e realmente a engrenagem do canal vai começar a andar agora, tá bom? Então, se você quer receber esses tipos de conteúdo que abordam não somente o lado positivo das coisas, mas traz a realidade com um pouquinho de positividade, até porque os dias estão bem difíceis, né? Com esse governo nem se fala. Eu espero você aqui nos próximos vídeos, tá certo? Um cheiro e até a próxima. Tchau!